Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou o professor Lucas. Estou com vocês hoje para ministrar uma aula extra da disciplina de Geometria Euclidiana. Tá? Eu preparei um material bem interessante hoje para a gente conversar. Acho que vai somar muito para a graduação de vocês. Mas enquanto isso, vamos aguardar alguns minutos, tá? Para os demais entrarem também na aula, para que a gente consiga ter uma conversa bem produtiva. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Bom, voltamos, pessoal. Eu sou o professor Lucas. Vou ministrar para vocês uma aula hoje extra sobre geometria euclidiana. Eu produzi um slide aqui, deixa eu apresentar para vocês. Só um minuto. Olá, pessoal. Bom, como eu já apresentei para vocês, eu sou o professor Lucas. Vou apresentar para vocês um tema sobre geometria euclidiana, né? Então a gente tem que a disciplina ela faz várias reflexões, né, sobre o que né, ponto, reta, plano. Também fala sobre polígonos. Isso, quando a gente fala de polígonos, a gente fala também de triângulos, quadriláteros, né, e outros, né, seja polígono convexo ou não convexo. A gente também aborda também alguns conceitos, né, sobre quadriláteros, e a gente também aborda alguns conceitos de triângulo. Afinal, a gente está estudando polígonos, então, né, nada mais justo do que a gente trabalhar um dos polígonos mais clássicos, né, da geometria, que é o triângulo, recheado de conceitos, e até a partir dele a gente consegue definir algumas ideias, tá bom? Também aqui eu coloquei para vocês, já que a gente já foi apresentado para vocês a atividade APA, eu queria dar uma ideia, né,
como que a gente poderia resolver esse exercício ou também como que a gente poderia pensar, né, sobre ele, interpretar e afins. Bom, deixa eu habilitar aqui. A gente tem aqui, primeiramente, um homem de altura igual a 1,8 metros, né? 1,80 m. Então, é um rapaz, né? Eu vou fazer aqui só um esboço. Ele vai ter ali, então, em torno de... Não, ele vai ter exatamente isso, 1,8 metros. Está parado na frente de uma árvore e observa o topo dessa árvore formando um ângulo de 45 graus. Então, imagine aqui que a partir da sua observação, ele consegue fazer um ângulo de 45 graus. Deixa eu desenhar aqui, então. Ele vai e observa, né? Faz essa observação da árvore e essa observação forma um ângulo de 45 graus. Bom, a árvore, admitindo que a distância do homem até a árvore é igual a 80 metros, ou seja, a gente tem que a distância entre o homem e essa árvore é de 80 metros, e também conhecemos a altura desse homem, a gente vai calcular a altura dessa árvore, né? Então, deixa eu fazer aqui, colocar aqui um ponto. De forma que isso aqui seja a nossa árvore. Não reparem, né, no desenho, só um esboço, tá? Qual que é a ideia dessa árvore aqui, então? A ideia é que a gente calcule a altura dela, né? Então a gente tem um triângulo, se a gente lembrar de trigonometria, que foi estudado em geometria euclidiana, lá no último capítulo, a gente consegue, então, calcular essa altura, né, essa altura aqui da árvore, tá? Usando trigonometria. A gente pode usar aqui, por exemplo, os 45 graus, né, que foi utilizado, e esses 80 metros. A altura do homem, assim, ela é possível a gente fazer outras interpretações com a altura do homem, mas nesse caso aqui, para esse tipo de problema, a gente não precisa, não tem utilidade se a gente for utilizar os conceitos de trigonometria. Bom, se vocês se lembrarem dos conceitos, um deles a gente tem que é o quê? Que é os lados do triângulo retângulo, ele tem nomes específicos, né? Então, por exemplo, oposto ao ângulo reto, a gente tem o lado maior do triângulo, que a gente chama de hipotenusa. A gente tem os lados que vão ser adjacentes ao ângulo de 90, ou seja, que vão formar esse ângulo de 90, são chamados de catetos. E cada um desses catetos, eles vão ser diferentes, né, relacionando o ângulo que foi informado, né? Sem ser o ângulo de 90, o ângulo que foi formado é esse ângulo de 45 graus aqui, ó. Então, esses dois catetos vão se diferenciar a partir desse ângulo de 45. O lado de 80 metros, ele está adjacente ao ângulo de 45. Então, esse lado, né, essa distância que teve do homem até a árvore, a gente vai chamar de cateto adjacente. Tá? E essa medida x, que é a altura da árvore, a gente vai chamar ela de cateto oposto. E oposto ao que, então, né? Ele vai ser oposto ao ângulo informado, que é o de 45. Então, cateto oposto. Beleza?
Então tá. Se a gente consegue determinar que as informações que foram informadas é o cateto adjacente e a informação que ele precisa é o cateto oposto, então a gente vai usar as relações, né, as razões trigonométricas. Então, a gente tem três razões trigonométricas, uma para seno, uma para cosseno e uma para tangente. Se vocês forem olharem o material de vocês, isso é muito importante, até depois, se vocês quiserem acompanhar, também tem uma outra aula extra de matemática básica, eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Mas quando a gente quer determinar seno, né, ou a gente quer determinar, fazer o cálculo para seno em triângulo retângulo, a gente calcula cateto oposto dividido pela hipotenusa. Se a gente quiser calcular o cosseno, a gente vai calcular então o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E caso, né, a gente queira calcular a tangente, a gente vai calcular o cateto oposto pelo cateto, o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, entendendo que o conceito é a tangente de um determinado ângulo, eu vou chamar de alfa, é igual a, vou fazer uma abreviação, tá? Cateto oposto dividido por cateto adjacente. Beleza. Então, o ângulo foi informado, é um ângulo de 45. Então, a tangente de um ângulo de 45 graus é igual ao cateto oposto, que é a medida que a gente pretende encontrar, que é a medida x, tá? Por favor, não repara na caligrafia, tá? Ainda estou me adaptando ao recurso. Deixa eu colocar aqui para ficar simples. Opa, aqui. X, tá? Então, X. E o cateto adjacente é 80 metros, ou seja, 80. Tá? E aí a gente vai ter também algumas razões que a gente estudou, tem na apostila, tá? Vocês podem dar uma consultada, que é o seguinte, a tangente de 45 graus. A tangente de 45 graus é igual a quanto? Ah, pessoal, vocês não estão participando, deixa eu pegar aqui os comentários. Tá. Então, a gente vai ter lá a tangente de 30, a tangente de 45 e a tangente de 60, né? Então, a tangente de 45 vai ser igual a raiz de 3, 1, perdão. Vai ser igual a 1. Então, tangente de 45 igual a 1. X sobre 80. Aqui a gente tem que determinar o x. Então, 80 está dividindo. O oposto de dividir é multiplicar. Então, vai passar a multiplicar. Tudo bem, pessoal? Bom, e aí vocês conseguem determinar a altura da árvore fazendo esse cálculo, tá? Não vou resolver aqui, né, por questões, né, de alguns alunos podem ainda, né, estarem resolvendo a APA por algum motivo, beleza? Ficando a dúvida, tá? Vocês podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail, tá? lucas.fernando@fatesp.edu.br. E eu coloquei aqui algumas informações importantes. Toda vez que vocês vão trabalhar com geometria, um software que é muito interessante é o GeoGebra. Ele tem tanto software mesmo, você instalar no computador, no celular, para Mac, para Microsoft ou para o sistema da Apple. E vocês também conseguem instalar ele pelo celular, Android também ou iOS. Vocês conseguem fazer alguns simulados, alguns desenhos geométricos usando ângulos, retas, pontos. É muito interessante, eu recomendo para vocês. Acho que a aula de vocês vai ficar muito mais dinâmica. E também um outro software que eu recomendaria muito que vocês utilizassem é o Clever Maths, né? Ele é um software também, né, que ele é possível você fazer um download, ele é gratuito. Você consegue fazer um download no computador, seja o sistema operacional que você tem ali, seja Microsoft, Linux ou iOS, né, que é o Mac, né, que é da Apple. Você consegue instalar e você consegue utilizar. Ele tem vários recursos, né? Um desses recursos é
é a ferramenta de a parte de matemática. Aí na parte de matemática tem os ângulos que ficam, se eu não estou enganado, nessa ferramenta aqui, ó. Bom, se vocês tiverem dúvida, também podem entrar em contato comigo, eu também posso auxiliar vocês. E ali vocês conseguem construir ângulos, vocês conseguem calcular bissetrizes, sabe? Toda a parte de construção, que às vezes é difícil você realizar num quadro e o aluno interpretar ou mesmo entender você utilizando aquele compasso, usando um transferidor na lousa, você consegue fazer no software projetar para ele. Isso dá mais qualidade à sua aula e até você consegue refazer aquela construção várias e várias vezes na aula sem prejudicar, às vezes, um posicionamento que você tem, um ângulo para que o aluno enxergue ou tudo mais. Beleza? E até você consegue, né, resolver até se você tiver dependendo da escola que você esteja, né, o Chromecast, você consegue fazer pelo próprio celular e auxiliando o aluno e projetando para ele. Então, é uma dinâmica sensacional. Recomendo para vocês. Pessoal, tudo que eu falei para vocês, né, toda a parte de geometria, né, que eu comentei, a parte de trigonometria, se encontra no livro de vocês, tá? Geometria Euclidiana, tá? Do professor Arthur Hernandes Torres da Silva, tá? E ficamos por aqui. Qualquer dúvida, tá? Entre em contato. @lucasfernando, lucas.fernando@fates.edu.br. Eu vou anexar para vocês aqui no chat, pessoal, o link de presença, tá? Então, vocês acessem, tá? Façam as suas críticas, comentários, sugestões, tá? Estou disponível, beleza? Ficamos por aqui, pessoal. Até mais. Até um outro momento.